Olá, uma boa noite a todos. Sejamos todos nós muito bem-vindos a mais um trabalho de exposição doutrinária da Associação Espírita Caridade na noite de hoje. Que possamos, todos nós, estarmos aqui receptivos no trabalho a qual nós vamos abordar nessa noite. Sempre agradecemos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais pela oportunidade a qual nós estamos recebendo para a realização deste trabalho a qual vai ser feito nesta noite. Posto isso, nós vamos iniciar o nosso trabalho de exposição doutrinária que nos traz o seguinte tema: perdão. Uma palavra tão pequena, mas ainda muito difícil de nós, seres humanos, falhos, lidarmos com essa situação que é o perdão. Como está a nossa situação no nosso dia a dia? Com o nosso ente querido? Pode ser o nosso pai, pode ser a nossa mãe, pode ser o nosso irmão, pode ser o nosso tio, pode ser o nosso cachorro também. Como está a nossa situação no nosso dia a dia com esses que convivem conosco? Estão acontecendo situações que por vezes nós acabamos não perdoando? E nós? Como tratamos sobre o perdão? Estamos perdoando? Claro que por vezes situações que vão ocorrendo no nosso dia a dia, nós acabamos não perdoando em algumas situações. Alguns levam para o coração, outros nem tanto, mas fica essa questão para nós. Estamos perdoando se temos alguma situação ainda que não conseguimos resolver? Pois então, nós podemos voltar um pouquinho no passado, há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus foi crucificado, e lá, naquele momento da crucificação, Jesus faz uma de muitas falas a qual ele fez no momento da crucificação, mas uma que ficou gravada e tem a ver com a questão do perdão, é que Jesus fala o seguinte: Pai, perdoai, pois eles não sabem o que fazem. Será que se fosse o Johnny que estivesse naquele momento sendo crucificado, será que o Johnny perdoaria? Não perdoaria. Mesmo sendo espírita, Johnny, meus amados irmãos, nós ainda somos simples e ignorantes. Nós vivemos em um plano ainda que a maldade predomina. É lógico que nós que estudamos dentro da casa espírita somos trabalhadores. Sabemos que nós constantemente estamos sendo influenciados pelos espíritos. E é claro que também nós temos que ter a nossa vigilância no nosso dia a dia com as nossas preces, com o nosso momento de pensamento, o momento da irradiação, de irradiarmos bons pensamentos àqueles entes queridos a qual nós gostaríamos que estivessem ouvindo uma palestra ou estivessem ouvindo aquela prece a qual nós estamos fazendo e não podem ouvir. Nós possamos irradiar bons pensamentos, mas nós somos constantemente influenciados por espíritos. E por vezes nós acabamos caindo em tentações, em situações que nós acabamos nos dando por conta e observamos que, meu Deus, eu já estou envolvido. Já fiz o ato que não era para cometer, um ato criminoso. E quando nós falamos, Johnny, se fosse tu perdoaria? Meus amados irmãos, não perdoaria. Por vários motivos, pela dor, por saber que naquele momento estou fraco e com certeza iria querer uma vingança, mas não ia conseguir porque estou sendo crucificado, mas não perdoaria. Mas Johnny, como é que tu vai falar tu sendo espírita, Johnny?
Como falamos, meus amados irmãos, nós vivemos num plano ainda que a maldade predomina. O que o Johnny poderia fazer quando crucificado? Pai, me dá força, me dá coragem, para que eu possa superar esse momento de dor. O ato de perdoar. Nesta encarnação ainda não consigo, meu Pai. Mas que o Senhor possa me dar força e coragem e que eu possa seguir para um caminho onde eu possa aprender a lidar com a questão do perdão, pois nessa encarnação eu não consegui ainda. Claro que muitos ainda podem falar. Então quer dizer que mesmo sendo espírita, se acontecer alguma coisa, alguma situação na tua família que venha a perder por um ato criminoso, tu não vai perdoar? É uma outra situação aonde nós nos encaixamos, pois nós estamos aprendendo a lidar com a questão do perdão. E aí vem uma outra situação com uma outra palavra também que é pequena, o amor. Se o Johnny é uma pessoa que sabe amar, o Johnny sabe lidar com a questão do perdão. Porque só amar, se nós sabemos amar, nós sabemos lidar com a questão do perdão. Agora, se eu só sei amar, então tem coisa errada aí. Eu não estou amando corretamente. Porque quando nós amamos de verdade, nós perdoamos aquele a qual nós convivemos. E quando nós estamos falando em perdoar, meus amados irmãos, nós trouxemos o exemplo do nosso amado Mestre Jesus, né, que deixou diversos ensinamentos para nós. E uma das suas falas, Jesus falava por parábolas, mas em uma dessas falas, a qual nós trouxemos aí, da questão do perdão, por vezes, meus amados irmãos, nós não conseguimos ainda ter um certo entendimento com situações que ocorrem no nosso dia a dia. Então, se acontece um ato na família do Johnny, ou algo parecido, o que o Johnny aprendeu dentro da casa espírita? O Johnny aprendeu a amar mesmo? Será que o Johnny aprendeu a amar? Não, acho que o Johnny não aprendeu a amar, porque o Johnny não perdoa. E quando falamos em questão de perdão, meus amados irmãos, não é a questão do perdão, eu vou perdoar meu marido, eu vou perdoar minha esposa, não é o casamento, né? Não é o marido e mulher, é o geral. Meu filho fez algo para mim, será que eu vou perdoar ele? Ele quebrou, comprei agora 6 copos de vidro, ele quebrou 6 copos de vidro. Não vou perdoar, porque eu gastei um baita de um dinheiro aqui. É muito caro esses copos ao qual eu comprei. Não vou perdoar, vai ficar de castigo, eu não vou perdoar. E agora? Como será que o nosso filho vai ficar? Como será que nós pais vamos ficar? Existem essas situações. A gente acaba falando, brincando, mas existem essas situações, né, constantemente no dia a dia das pessoas. Então, é algo, meus amados irmãos, que nós temos que parar para analisar a questão do amor, a questão do perdão. Se nós sabemos amar, nós sabemos perdoar. Agora, se eu só sei amar, tem coisa errada. Eu não estou sabendo amar. Estou confundindo o amor com qualquer outra qualidade e virtude que eu tenho. Mas amar eu não estou sabendo, porque eu não estou sabendo perdoar. Então tem coisa errada aí. Então, se nós sabemos amar, nós sabemos perdoar. Meus amados irmãos, no Evangelho, quando nós vamos estudar, fala sobre a questão do perdão, né? E lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2, nos traz o seguinte: se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes os homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Está lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2, Evangelho segundo o Espiritismo, terceira obra de Allan Kardec, nos traz sobre essa questão de perdoardes aos homens, né, as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Entra uma questão na questão do Pai Celestial, Deus, perdoar. Muitos de nós ainda têm essa questão: será que Deus vai me perdoar se eu cometer esse ato? Bom, meus amados irmãos, existem várias situações, e uma delas é que Deus ele não castiga ninguém. Deus não castiga ninguém, e Deus ele nos dá essa condição de sermos simples e ignorantes para que nós possamos aprender, para que nós possamos compreender. Então Deus ele não castiga ninguém.
para aqueles, né, como o Johnny também era acostumado a ouvir, olha, se tu fizer isso, Deus vai castigar, olha, que se tu fizer aquilo, Deus vai fazer isso. Deus era sempre, né, não era Deus era um verdadeiro terrorista. Ele queria prejudicar todo mundo, e na verdade não era isso, era a compreensão, né, que os avós, ou até mesmo que os nossos pais tinham naquela época, em falar de que Deus castiga. E depois que nós vamos estudando dentro da casa espírita, nós vamos vendo que não, Deus não castiga, não tem nada disso. Se nós estamos aqui, é por merecimento, e Deus, como nós aprendemos dentro da casa espírita, através das obras de Kardec, Deus é soberanamente justo e bom. Soberanamente justo e bom. E mesmo assim nós acabamos culpando Deus por situações que ocorrem na nossa vida. E são coisas supernaturais, conforme nós, seres humanos, vamos compreendendo, nós vamos tendo um certo entendimento referente a essas questões que se trazem para nós no nosso dia a dia, e sempre voltamos e frisamos aqui. Nós, seres humanos, meus amados irmãos, nós nos preocupamos com o quê? Com os defeitos a qual nós temos. Eu sei que eu sou uma pessoa rancorosa, que eu sou uma pessoa que odeio, sou uma pessoa orgulhosa, uma pessoa egoísta, uma pessoa que tem inveja, uma pessoa que é vaidosa. Todos os defeitos a qual eu coloco no mural da minha casa, né? Coloco lá na frente da geladeira, ó, o Johnny é isso, só defeito. Mas a gente acaba se esquecendo das nossas qualidades, as nossas virtudes, as coisas boas que nós temos. Mas a gente não quer exercer. É um complicador. Mas a gente não quer exercer. Para aqueles que agem dessa maneira, pensando somente nesse momento dos defeitos, vamos fazer diferente. Vamos trocar. Vamos utilizar as qualidades. Mas, Johnny, eu não consigo exercer essas qualidades, é bem pouco. Mas que bom! Aos poucos nós vamos aprendendo a lidar com as qualidades. Vamos esquecer os defeitos. Vamos ir para as qualidades. Quais as qualidades que tu tem? Olha, sou uma pessoa que sou caridosa. Ó, que bom. Vamos trabalhar então essa questão da caridade. O que mais? Olha, sou uma pessoa que tenho muita fé. Olha, mais um ato da qualidade para que nós possamos exercer. O que mais? Sou uma pessoa benevolente. Olha, benevolência. Sou uma pessoa que tem amor. Olha, mais uma coisa para se trabalhar, que bom. E assim, meus amados irmãos, nós vamos trabalhando pouco a pouco. Não é de um dia para o outro que nós vamos aprender a amar, não é de um dia para o outro que nós vamos ser caridosos, não vai ser de um dia para o outro que nós vamos ser benevolentes. Nada é do dia para a noite. Isso leva um tempo, isso leva-se tempo até nós conseguirmos praticar essas qualidades e essas virtudes a qual nós temos. Sempre a gente traz alguns exemplos, a gente fala muito da casa espírita. Como nós chegamos dentro da casa espírita? Como eu cheguei até a casa espírita? Foi por indicação ou foi pelo momento de dor? Foi por uma indicação. Foi pela dor, pela perda do ente querido. E como é que foi o processo dentro da casa espírita? Olha, eu comecei a frequentar a casa espírita, fui assistindo às exposições, fui tomando meus passes, depois me convidaram para poder assistir os estudos da casa espírita, comecei a estudar, comecei a me aprofundar. Mas quanto tempo levou esse? Olha, indo na casa espírita eu levei 1 ano somente assistindo palestra, e depois assisti mais 1 ano me convidaram para participar do curso na casa espírita, fiquei mais 1 ano e meio assistindo o curso, e depois assisti mais um outro curso que se aprofundava, e assim fui indo. E hoje, o que tu é? Hoje eu sou um palestrante, hoje eu sou um trabalhador da casa espírita, eu sou um facilitador onde passo os cursos. Quanto tempo levou? Olha, 7, 8 anos. Tudo isso, sim, foi o tempo que eu tinha que compreender, porque por mais que eu tivesse e fosse passando os estágios para mim, eu não sabia muita coisa, eu tinha que compreender, eu tinha que aplicar para mim, para depois aplicar para o meu próximo. Então levou esse tempo. Então, como nós chegamos na casa espírita? Como nós estamos hoje na casa espírita? Com certeza nós já conseguimos saber, já aprendemos a lidar com a questão do perdão, que é a nossa temática hoje. Então, com certeza nós já sabemos, já conseguimos lidar com a questão do perdão. Com muitas dificuldades, mas nós conseguimos lidar com a questão do perdão. Olha que interessante aqui, que nós vamos trazer para os nossos irmãos.
referente à questão do perdão. Os espíritos evoluídos não precisam perdoar ou desculpar, porque eles não se ofendem. Olha que interessante. Então, os espíritos evoluídos, eles não precisam perdoar ninguém, né, ou se desculpar. Por quê? Porque eles não se ofendem. Então, se tem aqueles irmãos, né, que já são espíritos mais evoluídos, ó, Johnny, eu já consigo perdoar. Olha, que bom, já consigo perdoar, já estou num caminho, né, quase certo. Não, sim, está no caminho certo. Que bom quando nós conseguimos perdoar situações que ocorrem na nossa vida e por vezes nós poderíamos achar que poderia se transformar em algo negativo e nós conseguimos transformar essa situação numa situação mais tranquila, mais delicada, mais suave e conseguimos resolver as questões internas que nós temos na nossa vida. Que bom quando nós conseguimos, né? Esses espíritos mais evoluídos, então eles acabam não precisam perdoar. Por quê? Porque não se ofendem. Pode me xingar, pode falar o que bem entender, eu não me ofendo com esse tipo de coisa. Essas coisas não pegam em mim. E justamente nos dias atuais, nos dias de hoje, meus amados irmãos, o ser humano acaba se ofendendo por qualquer coisa. O Johnny ficou ofendido porque falaram do cabelo do Johnny. Porque o Johnny tem umas falhas ali, né? Tem as chamadas entradinhas. O Johnny se ofendeu porque falaram mal da barba dele. E assim vai se criando a bola de neve. Vai se ofendendo por qualquer coisa. E são coisas pequeninas. Mas nós acabamos nos ofendendo. Que bom que esses irmãos estão conseguindo avançar, né? Esses espíritos mais evoluídos já conseguem compreender essa questão do perdão. Olha só que interessante ainda a questão do perdão para esses espíritos mais evoluídos. Para eles, a compreensão e o amor ao próximo os fazem relevar, e o ato de perdoar é uma caridade ao querido irmão ofensor. Então isso aí acaba sendo um ato de caridade para aquele que está ofendendo, né? O ato de, não me ofende esse tipo de coisa, e não se ofende, não me ofende esse tipo de coisa, está tranquilo, pode falar, bem entender que está tranquilo aqui. Então acaba sendo um ato de caridade que aquele irmão, fulano não se ofende, falei. Como será que eu posso conseguir trabalhar isso? Porque eu me ofendo quando fala alguma coisa para mim. Como será que eu posso trabalhar isso? Então, serve de exemplo para os outros. Devemos praticar a compreensão, evitar as ofensas, perdoar nossos irmãos e, principalmente, voltamos a frisar aquela palavrinha, amar. Então, nós devemos perdoar os nossos irmãos e, principalmente, amar, né? Como traz aí, devemos praticar essa compreensão, evitar as ofensas, perdoar os nossos irmãos e, principalmente, amar. O ato de perdoar não demonstra dizer que estamos apoiando o erro do nosso irmão, mas que podemos compreender as suas razões e dispensar a mágoa que poderia ficar registrada no nosso interior. Então, esse ato a qual nós estamos cometendo, meus amados irmãos, de perdoar, né? O ato de perdoar não demonstra, como traz aqui para nós estamos aqui, como sempre falamos, né? Por vezes para nós, que nós não esqueçamos nada e não deixamos nada no vazio, né? Que depois o Johnny falou tal coisa lá, mas ele acabou se enrolando e não era aquilo que era para falar, era outra coisa e falou tudo errado. Então nós estamos aqui com a nossa colinha, né? A nossa colinha, como sempre trazemos aqui para o nosso trabalho, para que a gente não se perca. Então, o ato de perdoar não demonstra dizer que estamos apoiando o erro do nosso irmão, mas que podemos compreender as suas razões e dispensar a mágoa que poderia ficar registrada no nosso interior. Por vezes nós ficamos magoados com alguma situação, né? Fulano não me perdoou, sei que fulano vem aqui conversar comigo e não falou nada comigo, né? Aconteceu essa situação, não me perdoou, ou nós, né? Eu não vou perdoar o fulano, eu ainda estou muito magoado com ele. Então, existem essas situações, meus amados irmãos, que são situações supernaturais para o plano a qual nós convivemos. Nós temos aqui uma fala do Chico que fala sobre perdão. E o Chico foi um dos maiores médiuns a qual passou por nós, deixou diversos também ensinamentos, como a paciência, né? exercer a questão da paciência, a humildade, a caridade para com o próximo, várias obras deixou para todos nós, né? Para que nós possamos estudar
um pouco mais sobre essa doutrina que é tão maravilhosa, que é a doutrina dos Espíritos, Chico nos deixa essa mensagem aqui. Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto ainda desajustados. Trazemos também as nossas. Perdoa sem traçar condições. Olha que gratificante e olha que interessante e importante essa fala que o Chico traz para nós. Recorda, e isso é muito difícil nós recordarmos, né? Recorda que todas as criaturas trazem consigo, ou seja, nós, criaturas, né, trazem consigo as imperfeições. Nós somos imperfeitos, isso que nós temos que lembrar, nós somos imperfeitos ainda. Trazem consigo as imperfeições, as fraquezas que nós temos, que lhes são peculiares, tanto quanto ainda desajustados. Nós ainda temos algumas coisas que são ainda desajustadas com nós mesmos. Nós não conseguimos ajustar a nossa vida e coisas que acontecem internas. Somos ainda desajustados. Trazemos também as nossas, que são essa questão do ajuste e desajuste. Perdoa sem traçar condições. Então perdoamos, meus amados irmãos, sem pensar que vou perdoar porque se eu fizer algo num futuro para o fulano, ele também vai me perdoar. Não, não. Vamos perdoar sem pensar de que no futuro o fulano vai perdoar ou vai ter algo que possa acontecer conosco. O fulano vai me perdoar. Não, não. Vamos perdoar incondicionalmente. Vamos sempre perdoar situações que possam ocorrer com nós, no nosso dia a dia, com a nossa família. Perdão. Perdoar incondicionalmente. Como diz o Chico, perdoar sem traçar condições. Então, meus amados irmãos, o ato do perdoar, perdão, né? Perdão, pedindo perdão para os irmãos por ter falado errado. O ato de perdoar é algo que vai surgindo aos poucos conforme nós vamos compreendendo as coisas que vão ocorrendo na nossa vida. Não é fácil? Não é nada fácil, mas também não é difícil. Claro que muitos irmãos podem pensar e falar, mas Johnny, é simples falar, tu que é espírita, tu que é trabalhador, tu mesmo, né, disseste aí, agora até expositor, ou facilitador, ou qualquer coisa seja na casa, tu tem uma compreensão. Então, e nós que estamos recém adentrando a casa espírita, como é que nós podemos trabalhar essa questão do perdão? Meus amados irmãos, voltamos a repetir, o Johnny, ele só é um trabalhador da casa espírita, mas ele também tem os seus defeitos, ele também tem as suas qualidades, como falamos aí no início da exposição, das qualidades e dos defeitos a qual nós temos. Mas o Johnny também é um ser humano imperfeito. O Johnny tem os seus momentos de birra, o Johnny tem os seus momentos onde ele fica pensando, será que está certo, será que está errado, para que lado que eu vou agora? Mas o Johnny, graças a Deus, tem a doutrina espírita que aponta os caminhos. Mas existem esses momentos para todos nós, meus amados irmãos. Não significa porque o Johnny é espírita ou porque os irmãos que trabalham na casa espírita estão ali com a camisa da Associação Espírita Caridade sejam perfeitos. Não, nós não somos perfeitos. Nós somos imperfeitos e temos muito mais imperfeições dos irmãos que por vezes estão chegando até a casa espírita ali com algum desajuste na sua vida e por vezes nós somos piores, né, com a nossa imperfeição daquele irmão que está chegando ali só com uma problemática familiar e nós por vezes acabamos sendo imperfeito nessa condição de ter esse pensamento e de ter essa ação. Como sempre falamos e aprendemos aqui na Casa Espírita, através das obras de Kardec, nós estamos constantemente sendo influenciados pelos espíritos. E se nós não temos uma vigilância, quando falamos em vigilância, nós estamos ali orando, fazendo a nossa prece ou fazendo a nossa leitura, como sempre falamos, a nossa leitura de harmonização, nós acabamos deixando uma porta aberta, uma brechinha, e ali nós não conseguimos sair. Por quê? Porque nós fomos invigilantes, nós não conseguimos cuidar daquele exato momento de, olha, tem que ser vigilante, eu tenho que orar. Orar para quê? Para que eu possa, nessa condição, perdoar o fulano. Mas nessa encarnação eu não vou conseguir perdoar, está sendo muito difícil. Mas nós vamos aprender, meus amados irmãos. Nós estamos aqui de passagem, estamos aqui à procura, com muita dificuldade à procura da nossa reforma. Qual reforma? Reforma íntima, reforma interior.
E nós vamos trabalhar essa questão do perdão, a questão do amor, a questão da caridade, a questão da humildade, que todos nós temos. Nós temos que trabalhar constantemente no nosso dia a dia. E aonde nós vamos trabalhar? Este momento é o momento ideal, o momento que está acontecendo, né? Esse momento da pandemia, onde todos se concentram dentro dos seus lares, é o momento ideal para que nós possamos trabalhar com a nossa família. Como sempre falamos, a nossa família é o melhor e maior laboratório que nós temos para trabalhar a questão do amor e a questão do perdão, pois é dentro do nosso lar que nós vamos saber lidar e vamos saber vamos lidar com a questão do progresso moral, o progresso nosso como espírita e a nossa questão moral, né, que é o que a doutrina espírita trabalha, a questão moral. E vamos trabalhar ali a questão do perdão com os nossos familiares, com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos, com aqueles que convivem ao nosso redor. Então, meus amados irmãos, nós agradecemos pela oportunidade. Esperamos, é lógico que essa temática a gente poderia falar mais de 1 hora, 2 horas, passar o dia conversando, com certeza os irmãos interagindo conosco, mas o tempo a qual nós temos aqui, o tempo ele é bem curto para essa realização desse trabalho. Esperamos, né, não deixar os irmãos completamente esclarecidos, porque ficam algumas coisas ainda, mas e isso? Mas e aquilo? A doutrina espírita ela é feita de perguntas, nós começamos a perguntar e existe resposta para tudo na doutrina espírita, existe resposta para tudo. É que, por vezes, nós ainda não conseguimos compreender algumas questões, mas existe resposta para tudo, meus amados irmãos. Então, esperamos, né, que os irmãos, se não conseguir compreender completamente, um pouquinho, né, de algo que nós trouxemos, algum exemplo, aí os irmãos possam levar para o seu dia a dia, para o seu progresso na sua vida. Posto isso, meus amados irmãos, o nosso agradecimento final a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, pela oportunidade a qual estamos recebendo, né, de poder estar aqui para a realização desse trabalho e que possamos todos nós continuarmos firmes e fortes nessa caminhada que sabemos que não é fácil, mas nós não podemos desistir, nós temos que continuarmos firmes nessa grande caminhada e que todos nós, meus amados irmãos, possamos continuar na paz do Cristo. Que assim seja.